Verdade. Programa atravessou a meia-noite. Estávamos juntos até meia-noite e 58 de ontem. É bom estar com você de novo, Grafite. Nós vamos falar dos jogos dessa rodada. Vamos começar mostrando o gol da vitória do Flamengo sobre o Palmeiras. Era o jogo mais esperado da rodada, né? Sim. Muito pesado e com as duas equipes vindo com o que tinham de melhor, né? Que é aquela expectativa de como encarar o princípio de Campeonato Brasileiro. Não dá nem para dizer que foi 100%, né? Ontem a gente viu o São Paulo e o Fluminense um tanto travado, hoje talvez não tenha se desenrolado como esperado também, mas vindo com o que tem de melhor. Eu acho que é a melhor maneira possível de se encarar o Campeonato Brasileiro. Imagino que você fale muito sobre isso de manhã também no Redação. É o principal produto do futebol brasileiro, né? E em vários momentos acaba sendo escanteado. Não é tratado como. Exatamente. Né? É porque a gente quer ter todos os produtos ao mesmo tempo, né? A gente quer fazer tudo caber nas 52 semanas do ano. E o ano insiste em ter só 52 semanas, né? Ele se recusa a mudar, né? O futebol brasileiro está precisando mais ou menos aí de umas, 80 semanas? 80 daria para descansar bem, treinar o suficiente, mas não vai rolar não. Acabou agora também, venceu o Ceará, hein? Ceará e Grêmio 3-2. Teve um gol, estava sendo analisado no finzinho, né? Do Jorginho. Gol do Jorginho, mas confirmado, Ceará, então, vitória do Ceará. Entrou o 11 titular com as reservas, né? Pensando no confronto da Copa do Brasil contra o Fortaleza. E mesmo assim sai com o resultado. Que fez a jogada do gol do Pedro, que você viu ali. Aliás, tem uma câmera de cima que mostra bem o que foi essa rodada. Se depois a gente puder recuperar, é muito legal, assim, porque ela dá o desenho tático, né? Tem claro um xadrez ali de como ele avança. Tem o lado técnico, né? Mostra o que o Bruno Henrique fez, mas como ele quebra as linhas do Palmeiras com aquela arrancada. Bom, o Bruno Henrique foi eleito o melhor em campo na transmissão da TV Globo. Já falou com a gente e temos também o Everton, né? Goleiro do Palmeiras. Vamos rodar. Cara, muito feliz pela partida, né? Como você falou, sempre que tem a oportunidade de mostrar, eu estou ali novamente para poder mostrar por que eu visto essa camisa aqui. Às vezes as coisas não acontecem da forma que a gente quer, não é por falta de empenho, não é por falta de trabalho, todo mundo erra. Então eu erro também, mas sempre querendo acertar. Dependendo de mim, eu quero acertar tudo. E feliz pela assistência pro Pedro, né? Uma jogada minha, característica minha, velocidade, profundidade, e eu consegui ganhar ali na velocidade de 2 marcadores do Palmeiras. Vi o Pedro, né, entrando, consegui colocar a bola no ponto certo e dar essa assistência. Cara, a gente não tem que ter, como você falou, peso não. Isso aqui, ó, foi por merecimento, 2 anos. Então a gente vai entrar esse ano novamente querendo ganhar mais um título desse. Eu acho que o time está rendendo sim, acho que talvez pecando na hora de botar a bola para dentro, né? Mas eu acho que vem se comportando bem. Às vezes as pessoas preferem falar pelo lado negativo do que pelo fato da gente estar sempre disputando o título. Lógico que a gente queria ganhar todos, mas a gente também sabe o quanto é importante estar disputando, tá brigando, e não é isso que vai tirar o nosso mérito. Mas, voltando a falar, acho que falta um pouquinho mais de efetividade, do capricho maior, não só do atacante, mas de todos nós em si. Mas, quem acompanhou o jogo sabe que fizemos um excelente primeiro tempo, e se tivesse a bola entrado, o jogo teria sido outro. O Diego fez grandes defesas e o Flamengo criou algumas oportunidades, alguns eu consegui defender outro e a outra entrou, e futebol é isso. Futebol ganha quem faz mais gols, e infelizmente hoje a gente não conseguiu fazer. Foram 2 grandes defesas com o pé no primeiro tempo, né? Uma dele, o Everton, verdade, quando o Pedro tenta o drible levando para a esquerda, né? Não sei se dava para dar o tapa de primeira ali. Dava, Grafite? Eu fiquei olhando o replay, tentando. A gente sempre fica imaginando, né? Se dá, se não dá, mas na hora é outra parada, né? Na hora ali é difícil, né? Com a bola em velocidade, mas eu acho importante salientar. Ontem nós falamos, né, Marcelo, sobre o Bruno Henrique, né? Que eu falei que ele não estava rendendo ainda aquilo tudo, que era uma alternativa quando as jogadas de meio com a Arrascaeta, com o Everton Ribeiro não saem, ele na velocidade, quebrando linhas, e hoje foi assim. O Everton fez uma grande partida também, foi uma partida interessante. Mesmo com o placar magro de 1-0, mas foi bem interessante pelo que as duas equipes mostraram.
E a outra defesa foi também citada na entrevista, aquela do Diego Alves, né? Impressionante. No chute do Luiz Adriano. Nós vamos mostrar os melhores momentos daqui a pouquinho, mas só porque o Everton mencionou essas defesas, eu acho que vale a pena ressaltar, né? Sim, são dois grandes goleiros, né? É que o Everton hoje ele aparece sempre nas listas recentes. É uma terceira opção, dá para falar assim, se a gente considerar Alisson e Ederson na frente dele. Mas o Diego Alves é goleiro dessa prateleira, né? Goleiro com convocações anteriores para a seleção. Tudo bem que avançou mais idade, mas independentemente disso é alto nível também. E você não pode dizer assim, o Diego Alves foi naquela bola e né, tirou com o pé, ele quis tocar com o pé. A área dele, é isso, né? que o goleiro pode fazer numa situação daquela, né? Tendo um centroavante como o Luiz Adriano cara a cara, ocupar o máximo de espaço que ele puder, né? O cara tenta virar uma aranha ali, né? E foi aqui que escapou no primeiro tempo, né? A gente falava das bolas pro Rony em profundidade. E realmente, né, Rafa, num confronto parelho como esse, marcar o primeiro gol pode mudar completamente a história do jogo. Eu achei mais impressionante a mudança, mesmo se a gente falar do primeiro tempo, é um primeiro tempo equilibrado, com o Palmeiras impedindo o Flamengo de ser superior. E, consequentemente, por ter essas escapadas em velocidade, tendo criado a principal chance, por mais que a do Pedro tenha sido muito boa também. Mas no segundo tempo o Palmeiras não conseguiu repetir. O segundo tempo foi do Flamengo e o Flamengo finalizando muito mais, o Palmeiras sem saída, o Flamengo acertou a pressão pós-perda e recuperava a bola muito rápido, a pressão aumentou e uma diferença bem marcante entre os dois treinadores. Um Abel que mudou muito e muito rápido dentro da primeira metade do segundo tempo e o Rogério Ceni que mais uma vez segurou as substituições. Ele foi fazer a primeira com 32, né? A entrada do Vitinho. E isso tem sido recorrente no Flamengo. Ele tem alongado os minutos do 11 considerado principal, né? E acho que o Flamengo dá uma resposta boa no segundo tempo dos jogos, quando tem um período maior desses jogadores. Até porque a gente já debate bastante no Troca, e também deve ser algo recorrente. Os jogadores que o Flamengo tem à disposição hoje no banco, eles não são exatamente iguais em função, né, em característica, àqueles que jogam como titulares. É verdade. E isso pode fazer com que o rompimento, né, a quebra na atuação do time seja muito, muito marcante. Eu acho que ele tem segurado por isso. E o Flamengo tem jogado muito tempo com a mesma equipe. Nossa equipe já foi buscar a imagem aérea da jogada do Bruno Henrique, né? Isso me chamou a atenção, que na transmissão foi o primeiro replay, né? Nossa equipe foi muito ágil para botar essa imagem no ar. Grafite, olha aí, como é que o Bruno Henrique quebra as linhas do Palmeiras. E aí o centroavante, né? Quando o companheiro faz uma jogada dessa, o mínimo de cortesia que o centroavante pode fazer é empurrar a bola para dentro do gol, né, Grafite? E depois correr pro abraço. E depois correr pro abraço. Não correr pro outro lado, né, Marcelo? Mas o Bruno é interessante porque ele já domina tirando o marcador, né? E um jogador como o Bruno, o marcador não pode dar o bote de primeira igual ele recebeu o primeiro bote ali, ó. Aí ele já leva na velocidade e quando o Bruno coloca na frente é difícil. É uma característica dele e o Pedro só estava ali onde tinha que estar e depois ia correr pro abraço. Barreto, tem aquela que fala 50% do gol é dele, talvez tenha sido até mais nesse caso. Isso aí mais, né? E ainda me chamou mais atenção como o Luan é batido facilmente. Porque o Gabriel Menino você tem uma linha de 5, né? O Gabriel Menino é mais agressivo por estar jogando como ala e tenta esse... Não que ele tenha feito o correto, ele foi batido muito facilmente. Mas o Luan é como se ele já tivesse muito espetado, desgarrado da linha. Ele é atropelado na velocidade, né? Ele é a cobertura. Ele é o cara que pode definir a partir do momento que o menino não encontrou a solução no combate com o Bruno Henrique. O Bruno Henrique passou por 2, né? E acho que a passada pelo Luan foi ainda mais lisa, assim, mais fácil do que a primeira vitória pessoal que ele teve lá contra o Gabriel Menino. Então acho que o Luan, principalmente ali, não conseguiu encurtar esse espaço. E quando você tem 5 caras, não pode ter uma fissura ali entre ala e zagueiro pelo lado, né? Senão o Bruno Henrique, com a velocidade que tem, vai passar. Agora você botou zagueiro na parada, nós vamos ter que chamar um zagueiro aí para reforçar a nossa equipe. Mas o Grafite ainda quer falar. Mas eu já vou trazer a nossa cabine, Grafite. O Luan ele poderia só acompanhar. Acho que o Roque Júnior vai falar isso. Se o Luan vai acompanhando ele, esperando chegar uma segunda sobra dele, talvez ele